Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém? Por favor, meus irmãos, queiram se assentar. Prazer mais uma vez. Pode tirar foto, Murilo? Vamos lá. Ficou bom? Não vai na ideia do pastor Diego não, Murininho. Glória a Deus, meus irmãos. Prazer mais uma vez de estar aqui com os irmãos. É uma grande alegria, né? Poder compartilhar a palavra do Senhor nesse mês de festa, né? A comunidade está em festa. Parabéns, meu irmão, parabéns, minha irmã. A comunidade somos todos nós. Nós estamos fazendo aniversário. É um mês de festa. Glória a Deus por esses 30 anos de igreja, 30 anos de comunidade. Até aqui nos ajudou o Senhor. E tenho certeza que Ele vai continuar fazendo uma grande obra em nossas vidas, amém? Mas falando em festa, bom, acredito que a maioria dos irmãos saibam, né? No último domingo tivemos uma festa, né? Uma cerimônia, a festa do Oscar. Foi muito falado aqui no Brasil porque um dos filmes brasileiros estava concorrendo ali com o melhor filme, o ator também estava concorrendo com o melhor ator. Por bem ou por mal, acabou que o Brasil não levou foi nada, né? Infelizmente ou felizmente, né? Não ganhamos nenhum Oscar, nenhuma estatueta. Não foi dessa vez que o Brasil levou o Oscar. Mas parando para refletir um pouco acerca disso, né? Dessa festa, desse evento, como eu disse, havia ali um ator brasileiro que estava concorrendo. No Oscar, algumas pessoas são condecoradas, são parabenizadas, recebem ali, né, aquele Oscar, aquele prêmio, uns como melhor ator, outros como melhores atrizes, tem também o ator coadjuvante, a atriz coadjuvante, tem o diretor, tem alguns prêmios que são dados, né, naquela festa. Bom, trazendo isso para a nossa realidade, nós temos um grande ator, chama-se Jesus Cristo. A festa do Oscar, ela parabeniza o melhor filme, né? Normalmente, aquele melhor filme ganha aquela bonita estatueta. Bom, a humanidade é um grande filme. A humanidade é um grande filme. E o ator principal chama-se Jesus Cristo. Ele é o autor e diretor desse grande filme chamado Humanidade. Mas durante esse filme, ele levanta alguns coadjuvantes. Personagens que não são principal como ele, mas têm papéis fundamentais no direcionamento do filme. Se a gente pegar lá no começo, a gente vai ver Noé, a gente vai ver Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés e tantos outros homens e mulheres que foram atores coadjuvantes e fizeram com que a palavra do Senhor chegasse até nós, esse filme continuasse sendo escrito. Na verdade, todo livro é um certo filme, toda história é um certo filme. Hoje nós vemos, né, que tem uma emissora que ela pega algumas passagens bíblicas e cria algumas novelas, alguns filmes. Na verdade, somos guiados por esses filmes que nós lemos, vemos e ouvimos. Pensando nisso, né, como temos o ator principal e temos também alguns autores coadjuvantes, hoje eu quero trazer uma palavra para os irmãos sobre aqueles personagens que não aparecem tanto, que talvez não são tão falados ou tão lembrados. Tema de hoje, os anônimos. E eu quero esmiuçar alguns anônimos com os irmãos, tá bom? Para que a gente possa entender como Deus pode fazer, Ele como ator principal, pelos coadjuvantes, mas também Ele usa anônimos como eu e você, para a glória dEle. Obrigado, irmão. Bom, o primeiro anônimo dessa história está no livro de 2 Reis. Por favor, meus irmãos, 2 Reis, capítulo 5.
Um texto muito conhecido, muito pregado, muito falado. Mas aqui eu quero pegar uma, na verdade, que era anônima. Quase não aparece, mas teve um papel importantíssimo na história desse filme, amém? 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, amém? E diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Versículo 3: Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria. Amém? Só até aqui, meus irmãos. Nós conhecemos a história de Naamã, nós conhecemos aquilo que aconteceu com Naamã, mas eu quero entender um pouquinho com os irmãos a história dessa menina. Ela nos traz muitos ensinamentos importantes. O primeiro ensinamento que essa menina nos traz, ela conhecia o Senhor. Imagina comigo, meu irmão e minha irmã, que ela tinha tudo para reclamar da vida. Ela tinha tudo para falar mal das coisas. Ela tinha todos os motivos para blasfemar, para reclamar aquela menina. Mas ela conhecia o Senhor. E por que eu digo que ela conhecia o Senhor? Porque ela, vendo a situação daquele homem, Naamã, ela chega e fala para Naamã: olha, tem um homem lá em Samaria, lá em Israel, há um homem, que se meu senhor for lá, ele será curado. Eliseu, ele traz essa representação da presença de Deus. O que Eliseu falava, acontecia. Eliseu orava, acontecia. Por quê? Porque ali ele era a figura representativa de Deus na terra. Deus usava a vida de Eliseu. E é engraçado, meus irmãos, porque uma menina tão nova, a Bíblia não nos fala nem o nome, nem a sua idade, mas a Bíblia fala que ela conhecia o Deus a qual ela servia. Porque somente uma pessoa que conhece o seu Deus pode falar para uma pessoa de tamanha autoridade como é Naamã: vai lá, que lá você será curado, porque há um Deus naquele lugar. Há uma imagem representativa, Eliseu, da presença de Deus. Somente uma menina que conhecia o seu Deus tem essa autoridade. Nós precisamos entender que os judeus, desde pequenininho, quando seus filhos nascem, desde pequenininho, eles passam a ensinar os seus filhos qual é o Deus a qual eles servem. E eu quero trazer essa mensagem para vocês. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos qual é o Deus a quem nós servimos, para que aonde ele estiver, ele saiba: há um Deus que pode mudar a sua história. Não importa o que você está falando, eu conheço um Deus que tem poder para te curar e mudar a sua história. Naamã estava condenado à morte. Quem era leproso era condenado praticamente à morte. Mas ela sabia: o meu Deus tem poder para curar. Precisamos ensinar aos nossos filhos o caminho que eles devem andar, para que eles tenham autoridade de dizer: eu conheço um Deus, pode ir lá que eu sei que Ele vai fazer. Segunda coisa que aprendemos com essa menina é que muitas vezes nós não queremos estar onde estamos. Imagina comigo, meu irmão, minha irmã, aquela menina, ela foi levada em cativeiro. Na verdade, houve uma guerra, a Síria foi lá e atacou Israel, levou aquela menina em cativeiro, levou aquela menina aprisionada. E eu fico imaginando o que será que aconteceu com os pais dessa menina. Talvez o próprio Naamã tenha matado os pais daquela menina. Talvez Naamã tenha aprisionado também os pais, ou até vendido como escravos. Imagina o coração e a mente daquela menina como estava.
O único lugar que ela não queria estar era na casa de Naamã. Muitas vezes nós estamos em lugares onde nós não queremos estar. Às vezes nós nos perguntamos: Senhor, por que eu estou nesse emprego? Eu não entendo, eu não gosto de trabalhar aqui, as coisas não estão acontecendo. Senhor, abre uma porta nova e as coisas não acontecem. Talvez Deus esteja falando: é porque é aí que eu quero te usar. É aí que eu vou usar a tua boca como canal de bênção. Aquela menina podia olhar para Naamã e falar assim: eu vou falar do meu Deus para ele? Jamais. Eu quero que ele morra. Ele matou a minha mãe, matou meu pai. Ele me tirou do colo da minha mãe, do abraço do meu pai. Aquela menina antes, que talvez estivesse na sua casa brincando ali com seu pai e com sua mãe, hoje estava aprisionada, servindo como serva da mulher de Naamã. Mas nada a impediu de ela ser canal de bênção do Senhor. Eu não sei aonde você está, mas aonde você está, Deus quer usar a sua boca para trazer libertação, cura, livramento e mostrar a um Deus que pode todas as coisas. O Senhor fala para mim e para você: nós somos luz do mundo e sal da terra. Aonde? Aonde nós estamos. Talvez o lugar onde você está não é o lugar onde você gostaria de estar, mas é ali que Deus quer te usar. É ali que Deus quer manifestar a glória dele. E quando você estiver cheio de ousadia, você vai poder falar: o meu Deus muda história. O meu Deus tem o poder de mudar história. Como eu disse, ela não gostaria de estar ali. Ela gostaria de estar em casa com os pais, com os irmãos, com a família. Mas era ali que Deus queria usar aquela menina. Deus tinha um propósito na vida de Naamã e usou aquela menina. Deus tem um propósito de pessoas que estão ao seu lado e quer usar a minha vida e a sua vida para sermos canal da bênção do Senhor. Terceiro ponto, ela anuncia quem é o Senhor. Sabe, meus irmãos, eu trabalho num local onde há muitas pessoas ricas ali, né? E é complicado você trabalhar em alguns ambientes, você fica meio receoso, né? Poxa, mas eu vou falar, eu não vou falar, será que eu devo falar, será que eu não devo falar? Aquela menina podia ter pensado assim também: será que eu devo falar para esse cara? Pô, o cara é comandante, o cara é poderoso, eu vou falar? É, meus irmãos, nós temos ousadia da parte do Senhor. Eu não vejo aquela menina falando para a esposa de Naamã: olha, se ele for lá, talvez ele vai ser curado. Não, eu vejo ela falando com ousadia: ó senhora, se o seu marido, o meu senhor, for lá em Israel, lá em Samaria, tem um homem que pode curar a vida dele. O que eu quero dizer é que nós temos autoridade da parte do Senhor para declarar: há um Deus sobre Israel. O Espírito que está sobre nós não é um espírito de covardia, mas de unção, de poder e de ousadia, para falar: não importa aonde nós estamos, nós temos um Deus que nos dá essa capacidade de anunciar: há um Deus em Israel, há um Deus. Talvez eu e você possamos estar lá no nosso trabalho, alguém vem conversar, vem falar, está meio triste, está meio cabisbaixo, que nós possamos ter autoridade de anunciar: olha, eu conheço um lugar, lá na Avenida Itaberaba, 4.330, aonde a presença de Deus se manifesta, aonde Ele cura, aonde Ele liberta, aonde transforma, aonde Ele escreve uma nova história. Tenha a ousadia da parte de Deus, porque as pessoas estão precisando ouvir. A pergunta é: nós estamos prontos para falar? Nós estamos prontos para dizer como aquela menina escrava disse ao seu Senhor: eu conheço um Deus. Que eu e você tenhamos a mesma ousadia daquela menina: eu conheço um Deus. Eu conheço um Deus, eu conheço um lugar. Mas vai fazer? Aí é com Deus. Mas quando nós anunciamos, Deus honra nossas vidas, como ela honrou a vida daquela menina. Não precisou conhecer o ator coadjuvante Eliseu, precisava apenas de um anônimo.
que nós possamos ser os anônimos aonde nós estivermos. Eu não sei por que você está aqui, mas se você está aqui é porque Deus tem algo precioso para você, e Ele pode mudar a história das nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Essa é a primeira anônima. O segundo caso, na verdade, está no livro de Marcos capítulo 2. Por favor, meus irmãos, abram comigo em Marcos capítulo 2. Amém? Vou começar aqui para ganharmos um pouquinho de tempo. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Versículo 2: então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Versículo 3: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Versículo 4: não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeu parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Versículo 5: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, percebendo logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se e pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Versículo 12 e último: ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, pensa numa situação difícil aqui. Havia um homem paralítico, e os 4 amigos falaram assim: nós precisamos mudar a história desse cara. Nós precisamos mudar a história desse nosso amigo. O que nós vamos fazer? Vamos levá-lo até Jesus. Primeiro, nós precisamos ter amigos assim, que nos leva para próximo de Jesus. Porque para nos ver parado na cama, deitado, paralisado espiritualmente, tem um monte. Mas nós precisamos ter amigos que nos levam para perto de Jesus. Eu fico imaginando aqueles caras pegando a maca assim, saindo no meio da rua com aquele cara, e cuidado para não virar, vira de um lado, vira do outro, para aquele cara não cair. Chega na porta onde Jesus estava e tinha uma multidão. Um monte de gente estava ali. Aí os caras olham um para o outro: e agora? Agora ferrou. O que nós vamos fazer? Meus irmãos, quantas vezes não acontece isso? Quem não conhece alguém que está espiritualmente paralisado, está acamado, não consegue se levantar sozinho, já não tem mais forças para andar para perto de Jesus? Tem muita gente hoje que não tem força, ela até gostaria, mas ela não tem a força, a capacidade de ir sozinha até Jesus. Aí é onde aparece a igreja, aí é onde aparece eu e vocês. Precisamos nos unir para pegar essas pessoas pelo braço e falar assim: não, mas eu vou te ajudar, eu vou te levar até Jesus, eu vou te aproximar de Jesus, eu vou fazer com que você possa voltar a andar e ter uma vida plena na presença de Deus. Mas talvez a multidão venha nos impedir, algumas dificuldades, algumas tarefas, algumas coisas venham nos impedir. E é nesse momento que nós devemos parar e pensar: eu devo parar e continuar a vê-lo na cama?
Eu devo desistir dessa pessoa? Eu devo parar de pedir, de convidá-la, de ir na casa dela, buscá-la? Não, é agora que eu tenho que fazer mais. É agora que eu tenho que fazer mais. Mas fazer mais não é fácil. Vocês já imaginaram, meu irmão, eles falam assim: ô Senhor, o que eu posso fazer para esse cara ver Jesus? Aí um deles fala assim: ó, vamos subir no teto. Oh, você está de brincadeira. Ô pastor Diego, está de brincadeira, vamos subir no teto. Como é que vamos subir? Cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Nós não podemos mais ver pessoas paralisadas e espiritualmente a gente se conformando, voltando para nossas casas como se nada estivesse acontecendo. Nós conhecemos um Deus que pode mudar a história, e nós temos o dever de falar assim: não, mas eu vou te ajudar. Eu fico imaginando um sobe, o outro sobe, e pega a corda, joga a corda e puxa, e cuidado para não cair de um lado, cuidado para não cair do outro, e o paralítico ali com medo, porque às vezes nós precisamos pedir: Senhor, nos dá estratégia, nos dá estratégia, me dá estratégia para convidar, Senhor. Eu estou convidando, ele não está vindo, ele não tem força, não está se aproximando. Aí o Senhor vem e dá-nos estratégia. Nós precisamos pedir estratégias para o Senhor. Aí aqueles 4 homens chegam no teto, faz um buraco lá, tira umas telhas e fala assim: agora nós temos que abaixar. Meu irmão, o problema não é só subir, o problema também é abaixar. Não é tão fácil subir, o negócio também é difícil abaixar. Mas quando nós queremos, nós arrumamos um jeito. Tem pessoas na sua casa, às vezes na sua família, que está paralisada. Talvez pessoas na minha casa, na minha família, que está paralisada. Nós precisamos dar um jeito. Nós precisamos começar a falar: não, eu preciso arrumar, Senhor, me dá estratégia. Me dá estratégia, que eu não quero ver o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos paralisados. Eu quero que o Senhor cure e restaure a vida dele. Aí aqueles homens começam assim: vamos descer o nosso amigo. Aí desce aquele homem. Aí Jesus olhando aquilo e fala assim: olha, por causa da fé de vocês. Não foi por causa da fé do paralítico, foi por causa da fé dos 4 amigos. Tem homens e mulheres de fé que pode levantar um paralítico e falar assim: olha, eu vou te levar. Eu lembro aqui de alguns amigos e entristeço o meu coração nesse momento, mas Deus sabe, eu tenho buscado estratégia para trazê-los de volta para a presença do Senhor. E sei, em nome de Jesus, que Deus ainda vai restaurá-los, em nome de Jesus. E aqueles que ainda não conhecem, pessoas da minha família e amigos, eu sei que o Espírito Santo pode ir lá e quebrantar aquele coração, e eles serem alcançados. Mas nós precisamos pedir estratégias e não desistir por causa da multidão. Sabe, meus irmãos, e ali Jesus vai curando aquele homem, vai tratando aquele homem, e aí a multidão fala: esse daí, Senhor, não pode estar fazendo isso não, o que é isso? Não pode, por que está fazendo isso? Aí Jesus, o que é mais fácil? É mais fácil perdoar pecados ou curar esse homem? Nós precisamos entender, lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 20, diz: lembre-se disso, quem converte um pecador do seu erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Quando nós trazemos pessoa para a presença de Deus, muitos pecados são perdoados, e o Senhor restaura, cura e liberta. E aqueles homens foram todo mundo embora junto, em nome de Jesus. Que você vá com toda a sua família embora junto, proclamando: meu Deus é poderoso. Que você possa trazer o seu amigo e ir embora junto, conversando: você viu o que o Senhor fez na minha vida? E sair dali se alegrando. O final do texto vem dizendo que todos estavam glorificando ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, haverá pessoas aqui que chegarão, serão curadas, libertas, tratadas pelo poder do teu nome, pelo poder da tua misericórdia, e nós sairemos dali glorificando e exaltando o seu nome, porque o nosso Deus é poderoso. Ele precisa de anônimos. Ele precisa de anônimos, pessoas que não precisarão aparecer, mas que tenham a fé de levar mais um
para a presença do Senhor. Bom, o terceiro ponto, esses não são anônimos. Esses daqui, os nomes foram descritos, mas eu achei importante trazer para os irmãos, amém? Abra comigo, por favor, meus irmãos, em Lucas capítulo 8. Glória a Deus, amém? Vou começando aqui, meus irmãos, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1. Diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. Versículo 2: e também estavam ali, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Meus irmãos, 30 anos de comunidade Livre em Cristo. Durante esse tempo, muitos anônimos ajudaram a sustentar esta obra. Quem são? Muitas vezes a gente não sabemos, não conhecemos. Não sabemos até, o pastor já contou aqui algumas histórias de aparecer dinheiro no gasofilaço. Meu Deus, o valor que faltava para pagar o aluguel, para pagar uma conta. Por quê? Porque Deus levanta, porque Deus cura, porque Deus age, porque Deus quer usar as nossas vidas. Aquelas mulheres eram mulheres que Deus abençoou a vida delas financeiramente. Para quê? Para que elas também fossem um canal da bênção do Senhor. Para que elas pudessem ajudar a sustentar o ministério de Jesus. Porque Jesus comia, Jesus bebia, Jesus também tinha que se hospedar em algum lugar também, ele não ia dormir na rua também. Então ele precisava também de recursos, como a igreja também precisa. E Deus levanta pessoas. Às vezes Deus está mandando tanto recurso para a sua vida, para que você seja um abençoador da obra do Senhor. Para que você seja um mantenedor, talvez de algum ministério, talvez de alguma pessoa. Às vezes você está com bastante recurso e glória a Deus. Se você tiver com muito, que Deus te dê ainda mais. Para quê? Para que você possa ser o canal da bênção do Senhor. Às vezes há jovens querendo estudar, fazer faculdade, fazer cursos de teologia, há jovens querendo se dedicar à obra, fazer trabalho missionário, e às vezes falta recurso, mas Deus levanta pessoas com recurso, para falar assim: não, vai lá, abençoa a vida dele, abençoa a vida dela, vai lá, porque ali pode estar nascendo o futuro Paulo, o futuro Pedro. Sabe que no meu ensaio, pastor, eu falei assim: o futuro Paulo, o futuro Pedro, futuro Judas. Eu falei: não, Judas não. Pô, Judas não dá, né? Não, Judas a gente vai cortar. Então vamos voltar aí. Paulo, futuro Paulo, Pedro, Tomé, futuro Lucas, Felipe e tantos outros homens e mulheres que entregaram a sua vida para que hoje o Evangelho estivesse aqui. Que você possa fazer entender que quando Deus nos dá é para que a gente também possa abençoar. Às vezes falta, meus irmãos, faz parte. Mas não é porque está faltando que Deus não está abençoando. Deus também está abençoando. Deus também está honrando. Essa igreja só está de pé porque homens e mulheres abençoaram essa obra. Porque homens e mulheres falam assim: não, essa obra aí vale a pena. Esse negócio aí está dando certo aí. Esse negócio de Jesus aí nessa igreja está dando certo. Vamos sustentar essa obra. Aí a palavra de Deus vem dizendo que Jesus ia pregando de cidade em cidade, proclamando as boas novas. O que é feito nesse lugar? É proclamado as boas novas do reino de Deus. Nada mais, nada menos do que isso, de ser proclamadas as boas novas. Está nascendo novos jovens, meus irmãos. Os meninos estão crescendo. Se você tem condição, abençoa a vida desses meninos. Pode ser o futuro da igreja. Que nós possamos prepará-los para algo grande, algo maior. Né, pastor Diego? Nós estamos aqui, mas se Jesus não voltar, nós vamos passar. Mas eles estarão, eles vão permanecer aqui por mais tempo.
Que possa se levantar aqui novos Paulos, novos Felipes, novos Pedros, homens e mulheres cheios do poder e da unção de Deus. Homens e mulheres que vão declarar as bênçãos do Senhor, que ao abrir a sua boca não falarão qualquer coisa, mas falarão aquilo que está descrito na tua palavra. Que possa se levantar aqui homens e mulheres cheios de ousadia, que onde eles estiverem a glória do Senhor se manifeste. Mas às vezes vão precisar de pessoas que os ajudem. E acima de tudo, a igreja precisa continuar. E glória a Deus pela vida de tantas mulheres e homens que sustentaram essa obra até os dias de hoje. Amém? Bom, o último deles, eu quero ler com os irmãos, está no livro de Colossenses capítulo 4. Mais uma vez, foi um anônimo citado, né? Citaram o nome desse anônimo aqui, mas ele é de suma importância para esse grande filme. Como eu disse, nós estamos vivendo um filme, um longa-metragem. Passaram tantos homens e mulheres e chegaram agora na nossa vez de estar atuando. Mas é engraçado e é importante entendermos a história desse homem. Colossenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Diz assim: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia-lhes saudações. Ele, Epáfras, está sempre batalhando por vocês em oração. Para quê? Para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continue firme em toda a vontade de Deus. Aí Paulo vai falando, Paulo, dou testemunho dele, de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Meus irmãos, como eu disse, é um grande filme, né? Que vai seguindo, e há muitas pessoas anônimas. Quem é esse Epáfras? Não lembro de outra passagem dele na Bíblia, mas era um homem que batalhava por uma nação. Paulo vem dizendo, Colossenses, olha, tem um cara aqui, que ele está em batalha por vocês. Enquanto vocês estão aí, tem um homem aqui que está orando, clamando, pedindo a Deus pela vida de vocês. Há um homem que está neste lugar, que está orando incessantemente, para que a glória de Deus continue sendo manifestada em suas vidas. Oh, meu irmão, minha irmã, eu louvo a Deus pelos homens e mulheres dessa igreja, que incessantemente têm orado pelas nossas vidas. Paulo está dizendo, esse cara aqui, ele ora por vocês, ele batalha por vocês, ele guerreia por vocês, para que vocês estejam maduros, para que vocês não desistam, para que vocês não desanimem. Ah, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, precisamos levantar novos Epáfras, homens e mulheres que orarão, colocarão os seus joelhos no chão e declararão a bênção do Senhor, entrarão em intercessão. Eu lembro de um livro que eu li há muito tempo atrás, e eu lembrava dessa história. Aí eu fui pesquisar de novo, né? Já fazia muito tempo. Tem um homem chamado Charles Finney. Alguém já ouviu falar desse homem? Charles Finney. Ele foi um grande avivalista do século XIX. Foi um homem que impactou aquela região. Ele pregava, meus irmãos, e pessoas eram cansadas. Onde ele chegava havia 100, 200, 300 pessoas que eram cansadas. Foi um momento de avivamento muito grande através da vida de Charles Finney. Um cara fora do normal. Um cara que pregava maravilhosamente bem. Mas há um cara que normalmente nós não lembramos, ou normalmente é sempre colocado ali no anonimato. O nome dele é Daniel Nash. Quem foi esse homem? Amigo de Charles Finney. Charles Finney, um grande pregador. Daniel Nash, um grande intercessor. A história vem contando que quando Finney estava ali pregando, Finney estava ali declarando as palavras do Senhor, Nash estava com o joelho no chão. Enquanto Charles Finney estava com o microfone na mão, Daniel Nash estava com os joelhos no chão.
Há alguns relatos que, um exemplo assim, poxa, eu vou pregar amanhã, daqui uma semana eu vou lá em Osasco, lá em Saltinho pregar. Aí, você vai lá em Saltinho? O Charles Finney falando para Daniel, eu vou lá em Saltinho pregar, semana que vem o pastor Paulo vai estar lá domingo, né, pastor Paulo? Glória a Deus. Aí o pastor Paulo vai estar indo para, não, mas peraí, eu vou antes. Aí Daniel Nash ia antes, vou lá para Saltinho. Aí ia na casa de alguma pessoa, fala assim, olha, eu posso ficar hospedado aqui na sua casa? Pode ser até no porão, não tem problema. As pessoas falam, pô, pode sim. Naquela época era diferente, né? Não é que nem hoje. Pode sim. Aí Daniel Nash ia lá pro porão. E Daniel Nash colocava o joelho no chão e orava. E orava, e clamava, Senhor, alcança Saltinho, alcança. Ele orava tanto que a história, Charles Finney falando que teve um dia que ele chegou a sangrar pelo nariz, de tamanha oração daquele homem, para que Deus alcançasse aquela cidade. Nós olhamos Charles Finney e falamos assim, é o grande pregador, mas atrás do grande pregador havia um grande intercessor. Atrás de um grande pregador havia um homem que estava com o joelho no chão. As pessoas falam, mas cadê Daniel Fish, né? Cadê Daniel Nash? Aí o Charles Finney fala assim, eu não sei onde ele está, né? Na hora do culto que nem estamos tendo agora, cadê ele? Não sei onde ele estava. Estava do lado, orando, intercedendo para que Deus alcançasse as vidas, para que Deus tocasse nos corações. Na verdade, o que Daniel Nash estava fazendo, ele estava ali, ele estava preparando o terreno, ele estava ali preparando, arando o terreno, porque arar o terreno é o difícil, arar o terreno que é o complicado, porque você vai lá ali com a enxada e vai batendo, abrindo um buraco, para quê? Para que o terreno esteja preparado para receber a semente. Aquele homem estava preparando os corações, para quando a semente celestial chegasse, ela encontrasse uma terra preparada, uma terra fértil. A história vem contando que aquele homem, quando ele chegava nos lugares, a região era impactada. As pessoas já chegavam nas igrejas para ouvir a palavra de Charles Finney chorando. Charles Finney começava a pregar, as pessoas já começavam a se derramar na presença de Deus. Ele não precisava do holofote, ele precisava se colocar na presença de Deus. Daniel Nash era conhecido como guerreiro de oração e como intercessor do invisível. Enquanto o holocausto, ou o ator coadjuvante, era Charles Finney, havia um homem no anonimato, orando, clamando, pedindo, intercedendo. Meu irmão, eu louvo a Deus pela vida dos intercessores ao longo desta igreja. Se essa igreja chegou onde chegou, é porque tem pessoas que oram e intercedem por este lugar. Se a palavra alcança os corações, é porque há homens e mulheres que oram neste lugar. Pastor Diego, quando vem aqui no domingo ou nos outros cultos orando, já tem um grupo de irmãos e irmãs que estão ali, Senhor, eu preparo o coração para que a palavra faça o efeito desejado. Aí o pastor vem e prega a palavra, lança a semente, e os corações estão sendo preparados. Meu irmão, minha irmã, eu louvo a Deus, porque a nossa igreja é uma igreja de oração. Não sou todos ainda, mas eu vejo um agir do Senhor. Eu nem ia comentar sobre isso, não estava nem no meu escopo, mas veio no meu coração, então eu vou comentar. Nós tivemos alguns dias atrás um momento onde nós fomos no Vale da Bênção, e eu vi os jovens, os adolescentes orando. Eu falei, glória a Deus, o futuro. Eu fiquei feliz porque o meu filho estava ali também, né? Meu filho, falei, caraca, glória a Deus, né? Aí na terça-feira ele falou para mim, pai, não sei o que, eu vou para o culto de oração. Eu falei, glória a Deus, hein? Glória a Deus. É o futuro da igreja. Há um mover, um agir do Senhor. Que mais jovens e adolescentes se coloquem de joelho. Não importa quem está com o microfone na mão, importa os corações estar sendo alcançados. Quando nós entendermos que quando nós colocarmos nosso joelho na oração e falar, Senhor, alcança essa região, nos dá essa região como herança, essa região de Vila Nova, Almanara, Senhor, nos dá essa região. Deus ouve a oração, e quando o pastor Diego começar a pregar, ou quando qualquer outro pregador vier aqui e começar a anunciar o evangelho, as pessoas vão ouvir e vão saber, há um Deus neste lugar. Há um Deus neste lugar. Nem todos vão estar com o microfone na mão,
mas todos nós fazemos parte do chamado do Senhor. Apocalipse 22:12 diz: eis que venho em breve. A minha recompensa, ou o meu Oscar, está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. O Senhor vai voltar, amém? E Ele está voltando. O Oscar, a recompensa, Ele está na mão dEle, e Ele vai retribuir a cada um de nós. Somente para os atores coadjuvantes? Não, mas a todos aqueles que se colocaram na presença dEle e viveram o seu chamado, amém? Feche seus olhos por um instante. Oh, Santo Deus, Senhor, 30 anos, Pai, obrigado, Senhor. Eu estou aqui apenas há 15, eu não vivi tudo o que outras pessoas viveram aqui, Senhor. Mas uma coisa eu sei: em todos os cultos o Senhor esteve presente neste lugar. Senhor, é certo que o Senhor é o Senhor dessa história, é o escritor principal dessa história, é o ator principal e adorado desta igreja, Senhor. Esse grande filme chamado Comunidade Livre em Cristo, passaram vários atores coadjuvantes. Começou lá com o pastor Marcos, o primeiro ator coadjuvante. Depois o pastor Diego assumiu e tem tocado essa igreja, tem se dedicado a essa igreja. Passaram outros pastores, outras pastoras, homens e mulheres, Senhor, também que tiveram papéis fundamentais. Ainda há homens e mulheres que têm papéis fundamentais, e glória a Deus pela vida desses, porque eu sei, papai, que o Senhor não recompensarão a cada um. Alguns já descansam no Senhor, alguns já receberam de Ti, Senhor, a sua porção, Pai. Mas eu te louvo, Senhor, pelos anônimos, aqueles irmãos e irmãs, Senhor, que normalmente não estão em cima dos púlpitos, ó Pai, que não estão com o microfone na mão, mas são essenciais para que esse filme seja escrito, Senhor. Oh, Senhor, eu te louvo pela vida, Senhor, dos professores que se dedicam, Senhor, incessantemente a cuidar e a ensinar as nossas crianças. Senhor, que o Senhor derrame da Tua glória sobre eles. Obrigado por cada um deles, desde aqueles que começaram, papai, e até os que estão hoje ainda. Que o Senhor os fortaleça e os capacite, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, dos músicos. Obrigado pela vida, Senhor, dos cantores, desde aqueles que começaram aqui com o pastor Marcos até os que nós temos aqui. São homens e mulheres que se colocam, Senhor, para Te adorar, que ajudam, Senhor, a igreja a te adorar. Oh, Senhor, que o Senhor derrame da Tua graça sobre eles, que a Tua unção e o Teu poder esteja sobre eles, papai. Que ao cantarem, papai, não seja só palavras, não seja só músicas, papai, ensaiadas, mas que seja aquilo que arde em seus corações, Pai, para que a igreja, Senhor, possa junto com eles Te adorar, ó Deus. Derrama do Teu poder, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da equipe de som. Oh Deus, derrama da Tua graça sobre eles, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque lá no começo, quando eu entrei aqui, era uma mesa pequenininha, e hoje nós estamos com uma mesa grandiosa, linda. Oh Senhor, que o Senhor nos capacite, Senhor, para fazer cada vez mais com excelência. Capacite a vida de cada um deles que passaram, ó Deus. Derrama do Teu poder e honra-os, ó Pai, porque eles ficam ali, ninguém vê eles, ó Pai. Eles não estão na transmissão, eles não estão aparecendo no culto, mas são fundamentais, ó Pai, para que a Tua palavra chegue, Senhor. Assim também eu oro pela equipe, Senhor, de filmagem, a equipe de mídia, Senhor, que está crescendo. Continua mandando, Senhor, continua dando estratégia, sabedoria, ó Deus, para que eles possam fazer cada vez mais e com mais excelência, para que a Tua palavra chegue aos confins da terra, Senhor, para que mais pessoas sejam alcançadas, ó Deus, para que mais pessoas possam ouvir e ver, Senhor, que há um Deus neste lugar, ó Pai.
Oh Senhor, eu te louvo pela vida dos obreiros, ó Deus, homens e mulheres que lá no passado eu não conheci eles, ó Deus, mas que viu aqui abrir a igreja. Desde o passado, Senhor, já há homens e mulheres que se dedicam à obra, se dedicam a lavar este lugar, se dedicam a cuidar deste lugar, Senhor. O Senhor sabe as dificuldades. Senhor, o Senhor tem levantado homens e mulheres, ó Deus, que tem ajudado, Senhor, a cuidar da tua casa. Essa casa é sua, pertence ao Senhor, Pai. Eu te louvo por esses, ó Deus, que saem muitas vezes no sábado da sua casa, às vezes com sono, cansado, afadigados, mas vem cuidar da tua casa, Senhor. Oh Senhor, recompensa-os, ó Deus. A recompensa está nas tuas mãos, Senhor. A recompensa está nas tuas mãos, Senhor. Honra a vida de cada irmão e cada irmã, Senhor. Honra a vida desses irmãos. Oh Senhor, eu oro pela vida dos intercessores, homens e mulheres, Senhor, que colocam o seu joelho no chão, para que essa igreja continuasse em pé, Senhor. O Senhor, papai, é a pedra fundamental desta igreja. O Senhor é a rocha desta igreja, e estamos insertados em Ti, Senhor. Mas eu te louvo, Senhor, por irmãos e irmãs, Senhor, que clama, Senhor, que clama para que pessoas sejam curadas, que clama para que pessoas sejam alcançadas. Senhor, eu estou orando aqui porque a tua graça me alcançou, porque há homens e mulheres que estão orando para que a tua palavra faça o efeito desejado por Ti nas vidas. Alcance e abençoe, e eu te peço, Senhor, levanta novos intercessores, novos Epáfras, novos Daniéis, homens e mulheres cheios da tua unção, Pai, que orarão e os corações serão quebrantados e preparados. Eu te louvo, Senhor, pelos pastores da tua igreja. Eu te louvo, Senhor, porque não é fácil, Senhor, não é fácil cuidar da tua obra. Não é fácil, Senhor, estar à frente de um ministério. Não é fácil, Senhor. O Senhor, a tua palavra nos diz que esses homens e mulheres vão prestar contas. Já passou aqui a pastora Cida, que hoje descansa com o Senhor, o pastor Ailton, que hoje descansa com o Senhor, o pastor Roberto, que hoje descansa com o Senhor. Oh Deus, já passou aqui também o marido da Sueli, que agora eu não lembro o nome, já descansa com o Senhor. Passou outros, hoje nós temos o pastor Diego, o pastor Paulo, o pastor Jacques, o pastor Marcelo, o pastor Fernando. Oh Deus, em nome de Jesus, continua derramando da tua glória sobre a vida deles, continua capacitando, dando discernimento e sabedoria, Senhor, para que eles possam conduzir a tua igreja, Senhor. Oh Deus, para que possam preparar a tua igreja, para quando o Senhor voltar, o Senhor encontrar uma igreja lavada e remida no teu sangue. Vai capacitando-os na tua palavra, Senhor, vai capacitando em tudo que eles fizerem, ó Deus, que seja para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 22, 12: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço pelos anônimos, pelos atores, ó Pai, coadjuvante, por todos aqueles que estão fazendo esse filme. E eu sei, há muitos capítulos ainda a ser escritos, e capítulos, ó Deus, que vão glorificar, capítulos que vão honrar, capítulos que vão declarar o teu senhorio. Em nome de Jesus, manda novos anônimos, Senhor, pessoas que não vão precisar, Senhor, estar no holofote, mas que vão ser fundamentais, para que o filme Comunidade Livre em Cristo continue sendo escrito para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo nome, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém.